Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Está no ar mais uma edição do JR 23. É o Jornal Redação 23 na tela da TV que mostra você acompanhando aqui sempre as informações do dia a dia. Você que está ligado no canal 23, simultaneamente em nossas redes sociais. Vamos agora aos destaques da edição do programa de hoje no JR 23. Nós vamos falar de vários casos, entre eles uma operação feita pelo GAECO, o Ministério Público, em conjunto com a Polícia Militar, e terminou aí na apreensão de 30 mil frascos, embalagens usadas para agrotóxicos. Mais um grande golpe aí em quadrilhas especializadas nesse tipo de crime. Esse é um dos principais assuntos que você acompanha aqui no JR 23, que já está começando. E ainda no programa de hoje você vai ver também. No trânsito, cenas como essa são cada vez mais comuns. Esses segundos de distração podem causar acidentes graves. É muito importante treinar os brigadistas indígenas, porque são eles que estão nos territórios, são eles que estão lidando diretamente com o fogo, em campo. A Federação Paulista de Basquete divulgou a tabela da primeira fase da Divisão Especial A1 masculina. E ainda também no esporte você vai acompanhar as informações do Santos, que tem novidades, contratações, mas também vem intensificando os treinamentos já para essa retomada de temporada. Aliás, o Santos vai ter mais alguns dias, não entra em campo nesse finalzão de semana. Tudo isso e muito mais a partir de agora no JR 23. Boa noite para você. O importante é chegar. Respeite os limites de velocidade. Se não por você, por quem você ama. Por onde passam, os incêndios florestais costumam deixar um rastro de destruição, e os efeitos para os animais silvestres podem ser devastadores. O fogo altera o ambiente natural das espécies, prejudicando a procura por abrigos, alimentos e até parceiros reprodutivos. As espécies que se abrigam em lugares específicos, como tocas subterrâneas ou ninhos em árvores, são diretamente afetadas. As áreas atingidas por grandes queimadas costumam demorar muito tempo para se recuperar, dificultando a recolonização e reduzindo algumas espécies nativas. Em casos graves, os incêndios podem levar até mesmo à extinção de espécies inteiras, especialmente as mais lentas, como alguns insetos, répteis e anfíbios, que não conseguem fugir rapidamente. Já os animais que conseguem sobreviver têm que lidar com outros tipos de ameaça, como predação por espécies invasoras e a competição por recursos, que se tornam escassos. E se você avistar uma fumaça suspeita, informe imediatamente as autoridades. Faça a sua parte e proteja o meio ambiente. E lembrem-se, a defesa civil somos todos nós. Você imagina qual é a casa mais perigosa do mundo? Pode ser a sua. 75% dos criadouros do mosquito da dengue estão nas residências. Proteja sua casa do perigo. Elimine a água parada de pneus, garrafas, limpe as vasilhas dos pets e não use pratos em vasos. São Paulo, são todos contra o mosquito. Já estamos de volta com o JR 23 na tela da TV que mostra você. Muito obrigado você pela audiência, pela companhia. Claro, sempre as informações do dia a dia, com muita informação, prestação de serviço. Nós tivemos aí mais uma operação feita pelo Ministério Público através do GAECO e que resultou numa grande apreensão de produtos usados por essas quadrilhas especializadas na falsificação de agrotóxicos. Esse é um dos casos que a gente chama a atenção e você vê agora. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, juntamente com a Polícia Militar, deflagrou uma das maiores operações contra a falsificação de agrotóxicos já registradas no estado de São Paulo. A ação ocorreu na noite desta terça-feira em Franca, e resultou na apreensão de mais de 30 mil embalagens que seriam utilizadas para comercialização ilegal de defensivos agrícolas.
A operação foi realizada simultaneamente em 4 locais distintos da cidade. Em uma chácara, os agentes encontraram frascos, rótulos, tampas, todos prontos para distribuição no mercado clandestino. Também foi localizada uma arma de fogo. Segundo o GAECO, um homem foi preso durante a operação e é suspeito de integrar uma quadrilha especializada na falsificação de embalagens de agrotóxicos. Após ser ouvido pela Polícia Civil, ele foi liberado. A ação é considerada uma das maiores já realizadas no estado no combate à falsificação de agrotóxicos e reforça a atuação conjunta entre Ministério Público e forças de segurança no enfrentamento ao crime. Entre os materiais apreendidos estão 3.888 galões de 2 litros, 9.339 galões de 5 litros, 4.830 galões de 10 litros, 2.130 galões de 20 litros, 10.164 garrafas de 1 litro, 17.000 tampas de galões. Mais uma vez, é um trabalho importante feito aí, essas ações no combate a essas quadrilhas especializadas na comercialização de defensivos agrícolas. E agora nós vamos falar sobre o trânsito, né? Assunto recorrente, algo importante. Mas o uso de celular ao volante e até mesmo a distração por causa do celular tem causado aí cada vez mais acidentes no trânsito em todo o Brasil. No trânsito, cenas como essa são cada vez mais comuns. Esses segundos de distração podem causar acidentes graves, principalmente quando se está dirigindo e olhando a tela do celular. É muito comum o uso de celular para se encaminhar uma mensagem ou ler uma mensagem. Desvia o foco ainda mais da atenção do condutor do que atender um veículo. Então, todas essas situações, elas são terminantemente proibidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. E aí o mapa digital ele não é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro, mas a orientação é que o condutor do veículo ele faça a programação da rota antes da viagem, antes do início do trajeto, e ele não manuseie, sob hipótese alguma, esse celular durante o percurso. Os últimos estudos comprovam que ao dirigir com 50 km por hora, se o motorista olhar o celular, são 27,8 metros de direção às cegas. Isso corresponde a 2 segundos de distração, que em uma velocidade de 60 km por hora, por exemplo, corresponde a 34 metros de direção às cegas. Por isso, quando for fazer o uso de direção, a orientação é que o condutor pare o veículo em um local seguro para verificar o celular. O uso de celular ao volante ele é uma infração de trânsito de natureza gravíssima, com previsão de multa de R$ 293,47 e 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Já existem estudos que comprovam que o uso do celular no volante é a terceira causa de mortes no trânsito, ficando atrás apenas do excesso de velocidade e dirigir sob o efeito de álcool. Não só a colisão, mas até mesmo a lentidão do trânsito. Muitas vezes nós estamos imobilizados no semáforo, o semáforo abre, o veículo da frente não inicia marcha. Quando nós fazemos a ultrapassagem que olhamos, está o condutor de cabeça baixa manuseando o telefone celular. Então são fatores bem recorrentes hoje na nossa cidade. São segundos que podem custar vidas e a atenção é sempre muito importante no trânsito. Vamos para o intervalo rapidinho e já tem mais notícias para você que está ligado aqui na tela da TV que mostra você. A turma do fundão pode. E quem senta na frente, é claro que pode. Anda de skate? Pode. Mas se é de namoro, pode também. Só não pode ficar sem fazer nada. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Salve uma vida hoje. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de uma mana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui.
para modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar, que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer, mexer o doce para não azedar, bora pra riba que pra baixo é contramão. Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, senhor, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Estamos de volta com o JR 23 e um assunto importante nessa época do ano, né? As queimadas urbanas, né? Os incêndios florestais, eles também continuam acontecendo e as ações estão sendo cada vez mais intensificadas. Tem uma reportagem sobre esse assunto. Joga na tela, vamos ver. A ideia é equipar e fortalecer as brigadas para a prevenção e o combate a incêndios florestais. Um esforço conjunto para proteger comunidades, conservar a biodiversidade e enfrentar os desafios das mudanças climáticas. É muito importante treinar os brigadistas indígenas, porque são eles que estão nos territórios, são eles que estão lidando diretamente com o fogo em campo. Então é muito importante que nós tenhamos brigadistas formados como pilotos de drone para estar atuando diretamente com as brigadas, diretamente com o combate e com a prevenção aos incêndios nos territórios. Isso vai ser bem essencial nos incêndios. No caso, um brigadista se perder, vai ser para a gente localizar o brigadista, fazer planejamento das câmeras prescritas, né? A gente sobrevoa, faz uma área, faz reconhecimento da área. E nos incêndios também, né? Os incêndios vai ser essencial para nós identificar a rota de fuga. A gente já entregou 6 kits de drones, com todo um aparato para esse drone de longa duração e 2 salas de situação, né? Um investimento em torno de R$500 mil. A doação dos drones é parte de um acordo de cooperação válido até 2029, que prevê apoio a até 40 brigadas e a estruturação de 6 salas de situação móveis, que irão fortalecer as operações do Preve Fogo, centro especializado do IBAMA. É isso aí, né? E os problemas das queimadas acontecem não somente na nossa região, mas em todo o Brasil e também no mundo. E esse é um dos destaques do Minuto JR. Um incêndio florestal no nordeste da Espanha levou ao confinamento preventivo de cerca de 18 mil pessoas. As chamas queimaram quase 3 mil hectares perto de Tarragona, na região da Catalunha. Os bombeiros, que combatem o fogo desde segunda-feira, descreveram o incêndio como muito difícil, marcado por ventos fortes e terreno acidentado. Há vários dias, a Espanha enfrenta temperaturas sufocantes que ressecam o solo e aumentam o risco de incêndios. Enquanto isso, no sul da França, outro incêndio devastou mais de 2 mil hectares de floresta perto de Narbonne, forçando a evacuação de moradores. De acordo com um funcionário da Agência Meteorológica Nacional, as chamas se espalharam rapidamente na tarde de segunda-feira para uma vinícola por razões ainda desconhecidas. Estamos em condições extremas e o risco de um foco continua alto, assim como o perigo de sua propagação. Muitas pessoas ficaram presas na rodovia A9 que liga a França à Espanha. Alguns passaram a noite nos carros e cerca de 150 estavam hospedados em um parque de diversões em Narbonne ou em academias de ginástica em cidades próximas. E o assunto agora no JR23, ainda relacionado ao meio ambiente, sobre cuidado, né, com a água. Uma nova pesquisa foi divulgada em relação ao saneamento básico.
A pesquisa do Instituto Trata Brasil mostra que houve uma redução de quase 4% nas internações por doenças relacionadas à má qualidade da água entre 2000 e 2022 na região por onde passa o Rio Pinheiros. A melhora foi possível por conta do aumento da coleta de esgoto na área da bacia do rio, que chegou a quase 97% de cobertura. Além de evitar doenças, a redução da poluição melhora a qualidade de vida da população no entorno do rio, o que se reflete em benefícios econômicos. Mas o Rio Pinheiros ainda sofre com a poluição que chega de outros rios, como o Tietê. Uma pesquisa divulgada neste ano pela ONG SOS Mata Atlântica mostra que o Pinheiros ainda tem diversos pontos em que a qualidade da água é péssima. A presidente executiva do Instituto Trata Brasil reforça a importância de despoluir a bacia do Rio Tietê, que atravessa o estado de São Paulo. E agora o grande desafio é a universalização do saneamento básico da bacia, na bacia do Rio Tietê de uma maneira geral, que é responsável por uma ocupação de 29% do estado de São Paulo, né? Ou seja, é uma grande bacia hidrográfica que precisa ser saneada. E no próximo bloco tem as informações do mundo da bola para você que está ligado aqui no JR 23. A gente sabe que com paixão não se brinca. Afinal, o futebol é nossa história, escrita todos os dias. A gente entende bem desse sentimento. E trabalha o ano inteiro para fazer o futebol acontecer. Com profissionalismo e respeito. Futebol a gente leva a sério, mas leva com paixão. Porque assim como os milhões de torcedores do nosso futebol, a gente também é fanático. Fanáticos por futebol e por tudo que ele representa. Fanáticos que acordam todos os dias com o propósito de viver e alimentar essa paixão. Uma paixão que movimenta cidades, muda hábitos, une famílias, amigos. Fanáticos que abraçam desconhecidos na hora do gol, que choram uma dor única na derrota, que dançam, sorriem, pulam, cantam e comemoram como nunca aquela vitória. Um estilo de vida que só os fanáticos entendem e respeitam. Tudo pelo futebol. Federação Paulista de Futebol. Fanáticos por futebol. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Vamos falar do mundo da bola. Para você que está ligado aqui no JR 23, sempre as informações. Vamos falar sobre Campeonato Brasileiro, né? Mundial para brasileiros agora já não tem mais, mas a participação dos brasileiros foi boa, né? Nós acompanhamos tudo aqui, continuamos acompanhando também os destaques do Mundial, dessa Copa de Mundo, da Copa do Mundo de Clubes, que foi muito bacana, né, esse evento. Só que agora as coisas estão voltando, digamos, à sua normalidade. A expectativa do Santos já era atuar agora nessa rodada, né, bem no final de semana. Mas isso não vai acontecer. E o Santos, então, só volta a campo na semana que vem. E enquanto isso, vem anunciando reforços, vem anunciando também aí a chegada de mais atletas e também de algumas novidades. Mas também durante esse período foi feito aí um trabalho de treinamento. O Thales Rodrigues está com a gente, vai participar aqui no JR 23, né, Thales? Porque foi um período de descanso, de recuperação e também agora foco nos treinos, né? É isso mesmo, Samuel. Boa noite para você e também para todo mundo que acompanha o JR 23 aqui na tela da TV que mostra você.
Como você havia dito, né, vários reforços, né, alguns que estão se recuperando de lesão, e Neymar está com condições de jogo e deve ser usado. O Peixe só volta a campo de forma oficial, né, para enfrentar aí o Flamengo no dia 16 de julho. E a comissão técnica do Santos está empolgada com a possibilidade de contar com Ilharão, Zé Rafael, Neymar e Benjamin Rohaiser, né, no meio-campo. Mas essa formação com o quarteto de reforços de peso ainda não poderá ser utilizada no jogo de retomada do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo no próximo dia 16. Isso porque Rohaiser recebeu o terceiro cartão amarelo no Brasileirão na partida contra o Fortaleza, na 12ª rodada, e precisará cumprir suspensão. Já Arão pode não ter condições de jogo para estrear diante do Flamengo. Ele disse aí ao ser apresentado que precisa de tempo para se recondicionar fisicamente e pegar ritmo. Pois é, e é sobre isso, né? Sobre o atendimento, a preparação, que os profissionais do Santos também falam desse trabalho feito com os atletas do Peixe. 10 dias de férias, né? Eles tiveram aí aproximadamente 10, 11 dias de férias, nós precisamos reavaliar esses atletas. Então pensamos em diversas variáveis para justamente tentar melhorar a performance e fazer com que eles voltem, né, de maneira objetiva para a carga de treinamento. A avaliação nutricional visa verificar o perfil dos atletas nesse retorno, né, após essa parada que nós tivemos. Então muitos até apresentaram emagrecimento, tiveram uma consciência muito interessante nesse período de parada, buscaram até melhorar fisicamente e verificar como que eles estão para a gente preparar para a próxima parte do campeonato. É isso aí, Santos e Flamengo só no dia 16, na semana que vem, portanto, o Santos vai ter aí mais tempo, inclusive, para esses treinamentos. Novidades, sabem quem? A equipe do Palmeiras, que disputou o Mundial e agora volta as suas atenções para as competições sul-americanas e também nacionais. Só que o Palmeiras não para de apresentar reforços, e tem mais um, esse aí que tá na tela, né, o Thales Rodrigues? É isso mesmo, o Palmeiras anunciou sua primeira contratação para o segundo semestre de 2025. Trata-se do atacante de 25 anos, Ramon Sosa, que estava no Nottingham Forest, da Inglaterra, nessa última temporada. Ele chega aí após a Copa do Mundo de Clubes, reforçando o setor em que o Alviverde perdeu 2 atletas para a sequência do ano. Estevão, que concluiu a saída aí ao Chelsea, e Paulinho, que precisará passar aí por nova cirurgia na perna e confirmou que perderá o restante da temporada. Sosa é paraguaio, companheiro de seleção do zagueiro e capitão Gustavo Gomes, e joga majoritariamente pelo lado esquerdo do ataque, apesar aí de ser destro. Velocista de pé, trocado, é uma característica que agrada ao técnico Abel Ferreira. Pois é, o Palmeiras também não joga nesse finalzão de semana, pela 15ª rodada, mas o Sosa falou aí sobre a sua chegada no Verdão. Yo soy un volante por fuera, seguramente ya saben cómo es mi juego, me gusta jugar mano a mano, soy encarador, bueno, también me gusta hacer los goles o hacer asistencia a mi compañero. Y bueno, soy así, me gusta jugar mano a mano, como dije, me gusta encarar, me gusta llegar al área, me gusta hacer los goles, entonces eso, se van a topar con un jugador guerrero que van a dejar toda la cancha y que siempre va a querer ganar. O Palmeiras joga na quarta-feira, dia 16, contra o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. Vamos falar sobre basquete. Pois é, o torcedor que está feliz da vida, ainda comemorando, né, a conquista do tetracampeonato do NBB, mas ao mesmo tempo já ansioso para a retomada das atividades da equipe comandada pelo técnico Elinho Garcia. E já tem inclusive data para estreia do novo elenco, né, com os reforços. Nós falamos aqui no JR 23, já no Campeonato Paulista de Basquetebol. Confira no VT. A Federação Paulista de Basquete divulgou a tabela da primeira fase da Divisão Especial A1 masculina. A competição reúne alguns dos times mais fortes do Brasil e começa no dia 1 de agosto. A partida de abertura será entre Mogi Basquete e Liga Sorocabana, às 20 horas, no ginásio Professor Hugo Ramos, o Hugão, em Mogi das Cruzes.
Atual campeão estadual, o SESI Franca estreia dia 5 de agosto, enfrentando também a Liga Sorocabana, às 19 horas no Ginásio Municipal Gualberto Moreira, em Sorocaba. Este ano, o Campeonato Paulista terá a participação de 11 equipes: Basquete Osasco, Bauru Basquete, Clube Atlético Paulistano, Esporte Clube Pinheiros, Liga Sorocabana, Mogi Basquete, Rio Claro, São José Basquetebol, São Leopoldo Mandique Limeira Basquete, SESI Franca Basquete e Esporte Clube Corinthians Paulista. O primeiro turno será disputado entre 1 de agosto e 3 de setembro, com todas as equipes se enfrentando dentro de um mesmo grupo. Entre 0, 6 e 18 de setembro acontece a fase de realinhamento, na qual os 5 primeiros colocados da primeira etapa serão agrupados na chave A e as demais 6 equipes ficarão na chave B. As equipes da chave A já estarão classificadas para as quartas de final, enquanto as da chave B lutarão por 3 vagas na primeira etapa dos playoffs. As quartas de final serão disputadas em séries melhor de 3 jogos entre 20 e 25 de setembro, enquanto as semifinais, definidas também em até 3 jogos, acontecerão entre 28 de setembro e 3 de outubro. A novidade nesta temporada é que as finais serão em série melhor de 5 jogos, entre 0, 6 e 15 de outubro. É isso aí, veio o Campeonato Paulista de Basquete. É claro que a gente vai acompanhar e trazer reportagens para você aqui no JR 23. Lembrando que a Francana também não joga nesse finalzão de semana pela Copa Paulista, né? O próximo jogo só acontece na quarta-feira em Franca contra o Botafogo no Estádio Municipal José Lancha Filho. Final do programa, amanhã a gente se encontra. Tá na boca do povo, tá na palma da mão. Tchau.